Olá a todos, chamo a todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Você já sabe, 22 de maio, queremos dar continuidade ao estudo de 1 Crônicas. 1 Crônicas é o livro da vez, estamos aí nos capítulos 13 a 16. Vamos juntos? Iniciando então pelos capítulos, com o capítulo 13, que temos como destaque: Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Como vocês já sabem, uma série de relatos aqui de 1 Crônicas já foram vistos por nós, aqueles que estão acompanhando, conforme o texto lá de 2 Samuel. E nós temos uma pergunta para este capítulo, que é a seguinte: que informação Davi dá ao se dispor a trazer a arca para Jerusalém? Conforme 1 Crônicas 13, versículo 3. Lá em 1 Crônicas 13, versículo 3, temos o seguinte versículo: então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Essa é uma informação muito relevante e que não temos em 2 Samuel. Quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém, né? E nós observamos que Saul, então, ele não se utilizou desta arca, enquanto que Davi, como um homem segundo o coração de Deus, deseja fazer uso de tudo aquilo que está ao seu dispor com relação a Deus. Então passamos ao capítulo 14, onde nós temos como destaques: o reinado de Davi é reconhecido por Irão, filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, e Davi derrota os filisteus. Todos esses relatos também já foram vistos lá em 2 Samuel. Temos a seguinte questão: por que as nações vizinhas passaram a temer Davi? E a resposta está em 1 Crônicas 14, versículo 17. E talvez alguém pudesse pensar: foi porque Davi era um grande estrategista. Foi porque Davi ele tinha um grande poder em seu exército, os seus homens eram homens valentes. Mas o texto não vai dizer exatamente deste modo, porque vai dizer assim: a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Ou seja, o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Por isso, Davi vai ser temido pelas nações vizinhas, não porque ele era poderoso, um grande estrategista, um homem militar, mas porque Deus estava com ele. Passamos então ao capítulo 15, onde temos como destaques os levitas designados para levarem a arca, músicos são designados para o templo, a arca é levada para Jerusalém e Mical despreza a Davi. O que nós temos aqui de novidade? Exatamente estes dois primeiros destaques que não aparecem lá em 2 Samuel. Os levitas designados para levarem a arca e os músicos que são designados para o templo. E aí nós temos a questão de que forma os levitas trouxeram a arca. Precisamos lembrar que teve aquele problema no transporte da arca, teve aquele homem que acabou tocando na arca e morrendo por isso, né? Mas os levitas vão ser cautelosos. Então eles vão transportar a arca da seguinte forma, conforme os versículos 14 e 15 do capítulo 15. Os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Portanto, eles não vão tocar na arca, eles vão trazê-la por cabos e também vão se santificar antes de realizarem este importante processo. Por último,
Capítulo 16 de 1 Crônicas, onde nós teremos como principais destaques a oferta de sacrifícios, hino de ação de graças e adoração em Jerusalém e Gibeão. Este capítulo, sim, é um capítulo que não está assim tão repetido conforme os outros capítulos em relação a 2 Samuel. E este hino de ação de graças vai ter diversas porções também de salmos de Davi. Temos duas questões aqui. A primeira delas, de acordo com 1 Crônicas 16, 14 a 7, quem foi Asaf? 1 Crônicas 16, 4 a 7. 4 a 7 diz assim: designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com liras e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. E foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Portanto, Asaf e sua trupe era a banda, era um grupo de músicos do culto lá do templo. E Asaf, ele vai ser o chefe desses músicos. E ele vai aparecer em um outro importante livro por diversas vezes, que é exatamente o livro dos Salmos, que tem tudo a ver com o louvor. Questão 5. Que instrumentos foram utilizados no louvor a Deus? Temos a resposta, de certa forma, nessa leitura que nós fizemos, né? Nós vimos que havia pessoas com liras, com harpas, Asaf tocava símbolos, havia também trombetas. E lá em 1 Crônicas 16, 42, vai falar em ressoar de trombetas, em símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. E desde os tempos mais remotos, a música, portanto, teve um papel especial na adoração a Deus. E é muito bom podermos adorar ao nosso bom Deus, com músicas, com salmos, com hinos de louvor. Finalmente chegamos à segunda parte com os ensinamentos para hoje. Primeiro, 3 fatores demonstram que o Senhor confirmava Davi como rei sobre Israel. A atividade de construção é feita com a ajuda de um rei estrangeiro. As condições permitiram a tranquilidade e o crescimento da família do rei. Os filisteus, que ameaçavam a independência de Israel, sofreram uma dupla derrota. Então estava muito certo que Deus queria exatamente que Davi reinasse. Segundo o ensinamento, Deus estabeleceu a casa de Davi e sua residência em Jerusalém. O nosso lugar na vida, quer seja humilde ou exaltado aos olhos do mundo, é estabelecido em favor dos bons propósitos de Deus. Onde você estiver, estimado irmão, estimada irmã, saiba que Deus está contigo. E lá é o seu lar, não apenas para você morar, para você dormir, para você ter lazer ou trabalho, mas para você adorar a Deus e também testemunhar. Terceiro ensinamento. Davi, o novo rei, age como um sacerdote, abençoando e ministrando para a congregação de Israel. Cristo nos consagrou como sacerdotes em seu reino, para abençoar, dar graças e louvar a Deus, também diante das nações, das outras pessoas. E quarto e último ensinamento, Davi estabelece 2 locais de culto e providencia o que é necessário para o apropriado serviço em cada um. O tempo, o espaço e as características dos nossos cultos precisam de um bom planejamento, obedecendo à palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração santificam tais cultos. Por isso é que nós recebemos as graciosas bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E podemos aproveitar o espaço de culto que temos também em nossas congregações, sabendo que aquele espaço foi dedicado a Deus e é um espaço consagrado ao Senhor, onde nós podemos nos reunir, estudar a palavra, receber os sacramentos e também termos a comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo.
Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Perceba que estes estudos de 1 Crônicas estão sendo mais breves, até porque nós não temos novidades muito aqui, né? Estamos tendo uma repetição de 2 Samuel, mas é bom para nós relembrarmos algumas coisas, é bom para nós também destacarmos os pontos que aparecem apenas em 1 Crônicas. Muito obrigado por assistir, fique na paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo.